E vamos acompanhar agora o que o programa aí do F-Show tá falando aí sobre o assunto do momento, que é essa disputa financeira aí entre o Flamengo e o Palmeiras, cara. A Leila novamente falou aí o nome do Flamengo, né? Citou o Flamengo disse que não ia responder, eles entraram num debate aí, simplesmente Bubu, cara. Eu vou chamar ele de Bubu, porque todo mundo chama ele no programa de Bubu, engoliu os outros comentaristas. No começo ali ele falou algumas coisas assim, nada a ver, mas na segunda parte, cara, ele começou a usar fatos. E contra fatos não há argumento, então todo mundo ali na mesa ficou pianinho, ficou caladinho, porque não tem como argumentar, não tem como debater, né? Inclusive Fábio Luciano, que no começo ficou ali em cima do muro, depois, cara, simplesmente concordou e também engoliu o parceiro que estava do lado dele, que estava a favor do Palmeiras, né? Ele foi pra cima ali. Assim, vocês precisam acompanhar, tá, o que aconteceu nesse programa. Eu vou fazer um resumo do que tá tudo acontecendo aqui rapidinho, questão de 1 minuto, quem não quiser pode pular pra frente pro vídeo, mas até para qualquer leigo entender o que é que tá acontecendo nessa disputa. Simplesmente se dá por 2 fatores, tá? Ninguém vai te falar sobre isso, nos programas eles só debatem se quem tá certo e quem tá errado, mas ninguém vai falar a verdade. Isso se dá por 2 fatores. Primeiro, é uma disputa financeira direta entre o Palmeiras e o Flamengo, tá? Onde o Palmeiras está levando uma vantagem absurda. Por quê? Porque o Flamengo está perdendo 100 milhões por ano e o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras ganhava 170 e tantos milhões e vai ganhar 200 e pouco. Então, o Palmeiras está ganhando um absurdo. Se fosse de uma forma justa, cada um ganha o que você produzir de audiência, o Palmeiras todo mundo sabe que jamais alcançaria o Flamengo. O único time que tem potencial para bater de frente com o Flamengo é o Corinthians, tá? Segundo ponto, porque o Palmeiras também está levantando isso e os outros times também estão contra o Flamengo, porque os outros times estão ganhando em cima disso. Nenhuma empresa vai pagar mais para aquele time do que ele vai gerar. Só que tem um fator muito importante nisso tudo, tem o Flamengo. Porque o Flamengo não gera só dinheiro para ele gera dinheiro para os outros times também. Um exemplo, o Fluminense ganhava 16 ou 18 milhões, vai ganhar 30, 40 milhões. De onde é que vai sair esse dinheiro? Vai sair do bolso, vai sair da audiência do Fluminense? Lógico que não. Boa parte dessa grana vai sair dos 6 milhões que o Flamengo está deixando de ganhar, certo? Você vai assistir um jogo entre o Fluminense e o Mirassol, você vê o Maracanã vazio. A audiência lá embaixo. Você pega o mesmo Mirassol e bota contra o Flamengo no Maracanã, você vê o Maracanã lotado. Você vê a audiência lá em cima. Pela lei do mandante, que já foi uma estratégia já de tirar a audiência, né, desses times maiores que geram audiência para dar para os que não gera nada. O Flamengo vai jogar na casa do Mirassol, a audiência bate lá em cima. O dinheiro fica para quem? Para o Mirassol. O Flamengo vai jogar na casa do Mirassol, o estádio lota. É por causa do Mirassol? Não, é por causa do Flamengo. Então o Flamengo não é egoísmo falar isso, mas o Flamengo construiu uma marca, um poder muito forte. Então o Flamengo diretamente ele já gera, tá? O Flamengo já gera renda para esses clubes. O Flamengo já ajuda esses clubes. Basta jogar na casa dos clubes adversários. Inclusive, muitos clubes desses, quando vai jogar contra o Flamengo, aumenta o valor do ingresso. E tem estádio cheio. Então, querendo ou não, o Flamengo... Só que eles estão se aproveitando, eles querem se aproveitar muito mais do Flamengo. A verdade é essa, eles querem se aproveitar muito mais do Flamengo. Então, quem está sendo egoísta não é o Flamengo, são todos os outros times que estão contra isso, tá? E é lógico que o Palmeiras está na frente disso tudo, porque disputa direta entre o Flamengo e o Palmeiras, isso é muito benéfico para o Palmeiras. Isso é muito benéfico para o Palmeiras. Tem muita gente na internet que está falando assim, pega lá o de 2024... O Flamengo não foi a maior audiência do YouTube, o Flamengo não foi a maior audiência do PPV, o Flamengo não foi a maior audiência... Beleza. Não foi, o Flamengo não bateu os recordes, mas se tu pegar a lista ali dos 10 maiores audiências de cada plataforma dessa aí, tu vai ver o nome do Flamengo lá umas 5, 6 vezes. Então o Flamengo não precisa bater o recorde ali, às vezes não vai precisar bater o recorde da maior audiência, mas o que gerou mais receita para cada plataforma dessa foi disparado o Flamengo, cara. Porque o Flamengo gera receita jogando em casa e jogando na casa do adversário. Então assim, não caia nessa ladainha que o Flamengo está sendo egoísta. Tá? Porque eles querem tirar o dinheiro do Flamengo para o bolso deles. A verdade e única é essa, eles querem tirar o dinheiro do Flamengo para o bolso deles. Se o Flamengo sair, por exemplo, eu duvido muito que eles vão receber essa grana que eles estão recebendo no contrato atual, que eles irão receber nesse contrato atual. Por exemplo, o Fluminense pular de 18 milhões para 30 e tantos milhões. Sem o Flamengo isso jamais aconteceria, cara. O Fluminense jamais receberia. Porque, querendo ou não, o Flamengo, ele sustenta. A audiência do Flamengo, ele sustenta boa parte desses clubes. Então não caiam nessa ladainha de que o Flamengo está sendo egoísta, tá?
São os outros clubes que estão sendo egoístas, estão sendo sanguessugas. Eles estão querendo sugar o dinheiro do Flamengo. Organizar os times deles, eles não querem. Tá? Organizar financeiramente os times dele, eles não querem. Mas sugar o dinheiro do Flamengo, eles querem. Eles querem ser sustentados pelo Flamengo. Não caiam nessa. A Leila Pereira falou sobre o Flamengo. Continua aquele papo, Nath. Você aqui falou sobre o Flamengo. O Binho estava lá no camarim, a gente estava falando. Põe aí, tem uma tela da Leila, é isso? Porque ela falou de novo sobre... Olha lá, segue o ataque. Play. Não tem os terrasplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os flamistas. Terraflamistas. Mas o certo era terraflaminguistas. Mas tudo bem. Que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo, e não é assim. O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Ela fala isso sobre a questão lá da Libra, né? Da Libra. E da divisão de cotas. Que o Flamengo queria ganhar mais, que o Flamengo acertou uma coisa e não cumpriu, vai fazer outra. A Nath falou aqui sobre o Flamengo, que quem produz... Mas como é que é a sua frase? Não, Edu, assim, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Uma coisa são as cotas, como o Bu já mencionou, como é feito na Premier League, né? Tudo dividido igualmente, para que tenha assim um campeonato um pouco mais disputado. Agora, no que tange a questão da audiência, os times que têm mais audiências, os times que produzem mais audiência, têm que ganhar proporcional ao que produzem. Agora, o restante todo, eu acho que tem que ser equilibrado. No que tange a audiência, na minha opinião, o Flamengo está certo em reivindicar. O problema é como está fazendo. Porque se isso foi assinado pela diretoria anterior, quer dizer que não vale? A diretoria anterior estava lá, assinou, rubricou... Você vai brigar agora como? Foi a diretoria anterior que assinou, exatamente. É a forma como você está brigando por isso. Agora, eu ainda acho que quem produz mais tem direito a ganhar mais. Você produz 1.000, você vai ganhar 50? Mas não me parece ser a visão do nosso... Em relação à audiência, em relação ao restante, eu acho que tem que ser dividido. Isso é um percentual, né? A audiência... Ela reflete um percentual desse valor, que é de 30%. Eu concordo. Você concorda com a Nath? Mas agora você vai ouvir o bonito. Eu acho que tem que ser... O calendário teria que ser modificado, isso já aconteceu. Sim. Eu acho que a divisão do dinheiro, isso tem que ser melhor distribuído, né, de uma forma correta para todos os clubes, né? Até você olhando um pouquinho para os clubes que são menores, mas eu concordo muito com a Nath. Assim, em relação à audiência, é o que você está sendo tratado, logicamente que alguns clubes, eles trazem mais audiência, né? O Flamengo é um deles porque tem a maior torcida do Brasil. Então eu acho que a forma como o Flamengo está fazendo talvez não seja a forma correta. Capita. Eu entendo a discussão da Leila também, porque ela fala que um documento foi assinado pela gestão anterior, mas é em nome da instituição, então existe esse debate, mas eu concordo que deveria ser melhor distribuído, mas com relação à audiência, quem traz mais audiência tem que ser recompensado de uma forma diferente. Mas o Prats tem uma visão diferente. O próprio Corinthians. Como é que é a sua visão, Prats? Não, porque é Campeonato Brasileiro de Futebol, não é Copa Ibope, né, Fábio? É importante, claro, eu tô com você em relação à audiência. Mas esse é um tema que reflete a audiência. A discussão é da audiência, então não é Copa Ibope. Nós falamos sobre a audiência. Não, e é uma velha discussão. Discussão. Não, mas eu tô com o Prats. O futebol no Brasil basicamente se reúne para discutir direito de transmissão. Esse é o jogo. Aí sim, aí tem que ter Ibope que não acaba mais. É o seguinte, direito de transmissão basicamente é o assunto que é discutido sempre por clubes de futebol no Brasil. Então a gente fica, às vezes, perdendo tempo falando em liga, em união de clubes. Não, os clubes discutem o tamanho da fatia para cada um. E a briga a fatia de um tem que ser maior que a do outro. E mesmo isso definido, às vezes a fatia maior, o clube quer ainda maior. Então, assim, não tem como fechar essa conta. O Flamengo tá gulosão? Não, o Flamengo tá gulosão agora, o Corinthians já foi gulosão outras vezes, o Palmeiras vai ser gulosão daqui a pouco. Então, assim, você ganha 3 vezes mais. Aí, ali um estudo, olha, em relação à venda, em relação à audiência, torcida, não, 3 vezes é pouco. Quero 5 vezes mais, 10 vezes mais, 12 vezes mais. Então, assim, não tem jeito. Claro que o Flamengo não vai ganhar o que outros clubes ganham, ele vai ganhar mais que os outros clubes. Só que eu acho que quanto mais diferença fica, quanto maior é o tamanho da fatia do bolo para um ou para outro... A distribuição tem que ser melhor resolvida. Porque mas não dá para você igualar isso com relação... Porque a gente sabe os times que trazem mais audiência. É isso que eu tô falando. Mas a Leila tá certa, porque o Flamengo falou que apuração e ESPN. O Flamengo falou que não vai responder a Leila. A Leila tá certa? Então, nessa história até agora... Flamengo, os rubro-negros defendem o seguinte, o documento não foi apresentado. O que a gente tem de pontuar é que alguns documentos, eles têm confidencialidade.
Não são todos os documentos que você pode apresentar. Então mostra que eu assinei, mostra que eu não assinei, mostra que eu não assinei. Palmeiras e outros clubes da Libra garantem o seguinte: Flamengo concordou com o que foi fechado antes. Essa diretoria tem uma outra visão. Agora, tem que apresentar, ficar documento. Então não assinou. Mas a Leila tá certa de querer brigar? Nesse assunto, sim. Até agora, então, sim. O que eu ouvi de cada um, sim. Por enquanto nós temos aqui 2 a favor da visão do Flamengo, o Prats a visão... Não, Edu, a gente é a favor... Não misture as coisas. Isso, a gente está falando da divisão em relação à audiência especificamente e que o meio que o Flamengo está adotando é errado. Porque se já foi assinado, você tem que renegociar quando tiver um contrato. É isso aí. Então, é bem lembrado, bem pontuado. O meio, todo mundo aqui concorda que não está legal essa coisa, a postura do Flamengo. Mas há uma discussão na raiz da construção do acordo. Negocia o seu, então. Acaba com esse negócio de Libra. Já que não tem união... O Flamengo pega a sua cota e fala, eu negocio, que nem o Atlético Paranaense já fez, eu ouvi uma e outros clubes já fizeram. Binho, Bubu, eu ouvi uma parada que é interessante. E isso, cara, eu ouvi dos caras falando, se a Leila tá puxando o bonde, é que tem uma galera que também concorda com ela. Claro, e tem gente falando, vai jogar o Flamengo sozinho, joga quarta-feira Flamengo A contra o Flamengo B, joga o Flamengo reserva, Copa Flamengo, joga o Sub-20 e tal, enquanto isso, se quiser, essa Copa Ibope que o Prats falou. Você acha que tem, então, essa divisão e que o Flamengo tem a razão de pedir um pouco mais da mussarela, do carvão, do tchule? Não, você é louco? Lógico que não. O meu time como é que tá? Precisando pagar a conta, dívida. O Santos tá fazendo uma falta. Poxa, a Leila tá se posicionando, eu tô até feliz por ela. Eu falo, continuar falando mais, minha filha, porque os outros tá tudo com medo. Tem essa postura da Leila. Ela tem força tá pra o clube brigar. hoje que briga. Muita gente ficou quietinho piano. Acho que tá esperando, acho que esperou ela se manifestar, ou esperou alguém se manifestar. Então, ela ali tá batendo de frente e outra, ela bate de frente sempre, seja com Conmebol, aqui CBF, Flamengo agora. Então a gente vê que a Leila sempre ela fala, ela tipo põe as cartas na mesa e ela se impõe. Então, minha filha, continua falando porque o Santos precisa, né, receber um troquinho também. Então, o Bin levanta um olhar da figura da Leila. Ô, Bubu, você acha que a Leila ela é a dirigente mais corajosa do futebol brasileiro, nesse caso de ficar brigando, puxando assuntos e liderando discussões? Eu não queria causar polêmica. Vai, Aldemar. Fala, Bubu. Olha, então, É o Aldemar. O meu microfone aqui é o seguinte. Eu vou ler uma fala da senhora Leila Pereira há 10 anos. Vamos. Em 2015. Vamos ver. Ela não era presidente do Palmeiras, ela era patrocinadora. O presidente era o Paulo Nobre. Era o Paulo. E aí ela desgostosa, né, com o Paulo Nobre, que era o presidente do Palmeiras, ela falou o seguinte: onde o Paulo Nobre vai achar um patrocinador para fazer as contratações de quinta categoria que ele fez? Para continuar assim, eu largo o Palmeiras e vou para o Flamengo, que dá muito mais visibilidade. Então tem muito flamenguista que está resgatando essa fala de 10 anos, em que ela admite que o Flamengo tem muito mais... Ela fala dela. O Flamengo dá muito mais visibilidade e agora ela está nesse choque. Agora, como presidente do Palmeiras, ela está nessa batalha sem sentido, sem futuro. O Flamengo nunca jogará sozinho. O Flamengo está na primeira divisão do futebol brasileiro. Aliás, são dois incaíveis, né? Dois times que jamais foram rebaixados. Flamengo e São Paulo Futebol Clube, né? São os dois incaíveis. Que eu falei aqui. No brasileiro. No brasileiro. Não. A discussão. Não tem discussão nenhuma. É só pra quem briga com o regulamento. Eu vou trazer um regulamento, aí você troca soco, você briga com o regulamento. Você vai trocar soco com o Tele Santana também? Tá bom. Agora não quero trocar soco mais aqui. O Tele já falou. Mal informadas, Não perca o raciocínio, foca na Leila. O São Paulo você se perde. No Palmeiras. Não, Flamengo e São Paulo estão unidos, são os incaíveis do futebol brasileiro. Mas aí é o seguinte, o Flamengo, ele tem direito de veto. Nessa reunião da Libra, lá do ano passado, ficou acertado assim, para você aprovar qualquer coisa, você precisa ter unanimidade. Então tem muita gente que tá falando assim, mas a maioria, tá todo mundo contra o Flamengo sozinho ele pode vetar qualquer coisa. Libra, vamos fazer agora, caem 3 times, não caem mais 4, que é uma coisa que eu defendo no Campeonato Brasileiro. De 20 times, tem que cair só 3, não 4. Na Premier League é assim. Então tá bom, se o Flamengo falar, não quero. Todo mundo, os 19 times lá não, a Libra não tem 19, né? Mas assim, todos os times da Libra, então vamos definir isso aqui. Todo mundo vai usar na camisa um patch aqui com não sei o quê. O Flamengo, não quero.
é direito dele. Precisa Mas ter sozinho unanimidade, ele pode mandar então no futebol assim. brasileiro. Então o Flamengo já questiona isso, que isso foi aprovado na Libra e essa atual gestão discorda. Então o Flamengo tem o direito de ser contrário a qualquer coisa. E aí é o seguinte, não tem como excluir o Flamengo nem nenhum time da Série A. O Flamengo nunca foi rebaixado, ele está na Série A. Você não pode fazer uma liga, que é um campeonato brasileiro em 2026, 27, 28. Vamos fazer só a gente exclui o Flamengo. Não pode. Você não pode. O Flamengo na justiça comum em 5 segundos. Porque ele é da Série A. O Gama em 2000, e o Gama é um time pequeno. Isso é uma figura de linguagem. O Gama é um time pequeno. Ele ganhou na justiça comum. A justiça comum deu ganho de causa pra ele que ele tinha que jogar a Série A, que sacanearam ele em 99. Né, na época tinha um rolo ali pro Botafogo não cair, pro Inter não cair, não sei o quê. Sacanearam o Gama conseguiu no como e jogou. Tiveram que fazer uma revolução do futebol brasileiro, uma Copa João Avelange, pra incluir o Gama. Você acha que o Flamengo não vai? Então não existe isso. Essa fala da Leila. O Flamengo contra o Sub-20, o Flamengo não sei o quê. Não interessa. A CBF tem que indicar para a Conmebol quem vai disputar as competições internacionais. O Flamengo vai ser campeão brasileiro esse ano. Ele não vai jogar a Libertadores. O Flamengo vai ser campeão brasileiro se não for. Mas Então o Flamengo vai jogar a Libertadores do ano que vem. Querendo ou não que ele participe de um clubinho, de uma liguinha, de não sei o quê, exclui ele da parte comercial. O Flamengo, na parte esportiva, ele ganha qualquer coisa. Na justiça, ele joga. Então não dá pra fazer um campeonato brasileiro sem o Flamengo. E não tô arrotando aqui como talismã da nação. O Flamengo é o maior, é a maior torcida, não dá. Não pode porque é contra o esporte, é contra a justiça. O Flamengo tem o direito de jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a menos que ele caia, e nunca caiu. Entendeu? Então, assim, essa fala da Leila, ameaçando o Flamengo, não sei o que, vai ser excluído e não sei o que, não tem pé, não tem cabeça, não tem como acontecer. Você não pode excluir um time. O Mirassol, se alguém fala assim, mas o Mirassol é um time muito pequeno, ele não pode jogar, vamos fazer uma liga o ano que vem e vamos tirar o Mirassol, deixa só clube grande, não pode, o Mirassol vai na justiça. Não, eu tô jogando a primeira divisão, eu fiz muitos pontos, eu não vou cair, eu vou jogar, ele vai ganhar. Tem gente falando aqui, o Marcos, cadê a mensagem aqui, O Marcos Santos. O Bubu está equivocado e muito errado. Isso só vale se o campeonato for administrado pela CBF. Tá aqui no chat. Você vai fazer uma liga pirata, então? Então o Flamengo vai jogar no campeonato que é oficial. Calma, Aliás, a gente vai voltar no embrolho de 87. 87, o que era pirata, o que era oficial, o que a CBF reconhecia, não reconhecia. Vamos voltar para 87, então. O Everton Segatelli. O Flamengo não manda no Brasil. O São Paulo daí ele é um pouco delicado com você. Eu vou te poupar. O Rafael Peixoto tá falando, essa palestrinha do Bubu tá pagando muito pau pro São Paulo. Aí o tema é Palmeiras e Flamengo? Então, eu simplesmente citei um fato na realidade. Tá pagando muito pau pro Flamengo. E aí tem gente falando, o Flamengo tem razão sim. Opa! Atenção! Da audiência, você sabe o que acontece, Capita? A gente começa nessa estrada linda e maravilhosa, você tá na frente, acha que nós não vamos chegar. Chegamos, buzina! Buzina que nós estamos lá colado. E já vai passar o caminhão. Já vai passar o caminhão. Quando passa o caminhão, nós estamos em primeiro lugar, passa um caminhão aí que é uma carreta que você vai ver, ela já vai passar já. Só pra explicar a parte matemática, a nossa especialista em finanças e análise, mas é o seguinte, como é que funciona o dinheiro da Libra? O que foi acertado. 40% do dinheiro é distribuído igualmente para todos os times. Mas você acha justo? Então calma, peraí. Não, ele tá muito me irritando. O 40% do dinheiro tá sendo pago igualmente para todos os times da Libra. 30% é de acordo com a performance no campeonato. O Flamengo vai ser o campeão, o primeiro colocado, ele ganha mais dinheiro desses 30% do que o segundo, que o terceiro, que o quarto. Pode seguir. E 30% apenas, você pode achar que é muito ou é pouco, 30% que é com base na audiência, que aí é um motivo de discussão e análise agora. Esses 30% que tá essa briga, e o Flamengo, o BAP, ele entende nas contas do Flamengo que a cada ano o Flamengo está perdendo 100 milhões de reais. O Flamengo ganhava 300 milhões de reais de direitos de TV e tudo mais, todo tipo de plataforma, e agora ele está ganhando 200. E por esse acordo vai ser assim os próximos 5 anos. O Flamengo perderia em 5 anos R$500 milhão. E na fala dele, ele diz que esse acordo está favorecendo todos os outros clubes,
Todos os outros estão ganhando mais do que ganhavam antes. O Santos está ganhando mais do que ganhava antes. Mas o bloco não fechou assim? Não é um bloco de clubes? Então, mas na cabeça dele... concordância desse bloco? É isso, a discussão me parece que é essa. É o que está na justiça. Lá 12 clubes, 15 clubes. Só que é o seguinte, não tem unanimidade. Concordaram. Se o Flamengo vetar, não, eu não quero. Não, então não precisa criar a Libra. Então cria cada um, negocia por si. É isso. Aí é diferente. Porque o que tá me chamando a atenção é o seguinte. Tá vendo, Vim? Eles fecharam... Ele vem com isso. Eles fecharam Eu prefiro que seja assim do que ele criar uma liga. Acho que o Flamengo, então, é maior que todos. Ou pensou o seguinte, então, aí a questão. O Landim concordou com isso, que era o presidente anterior, a gestão anterior, e o BAP entende que foi um acordo nocivo pro Flamengo. Ok. E que por isso que ele tá tentando agora, já conseguiu, né, uma liminar para bloquear esse dinheiro. Mas é justo? Não, então, mas se é tão certo... Mas a questão é o seguinte, se é tão certo que tem um documento assinado que o Flamengo tá errado, a justiça vai dar ganho de causa para o resto da Libra. E por que não aconteceu até agora? Mas então não adianta a Leila falar... Pra mim, coisa que não tem sentido. Ela tá se baseando no acordo anterior, que aí vai cada um falando, tem a torcida do Flamengo. Não tem como excluir o Flamengo. Não foi assinado. Não, isso não É o que foi combinado. Ela tem que ir na justiça desbloquear. Então por que ela e os outros clubes agora, o São Paulo fez nota, o Santos fez nota, o Palmeiras fez nota, por que todos esses juntos então não vão lá e ganham na justiça? Derruba essa liminar. As pessoas esquecem que tem uma coisa no país que é soberana que manda, que é a justiça comum. Eu já falei aqui, quem é o campeão brasileiro de 87 é o esporte. Não é minha opinião, não é a opinião do Prato, do Capita, do Zico, de quem. A justiça do país, a justiça comum determinou que o esporte é campeão de 87. Não adianta lutar, cara. Mas o jogo e o então, assim, que foi se a justiça determinar que o Flamengo tem razão no que ele tá pedindo, e até agora a liminar tá vigorando... É sinal que o Flamengo tem pelo que... O Bim falou uma coisa interessante sobre o valor dos outros clubes, o olhar dos outros clubes. Porque talvez essa briga, pode ser que eu seja ingênuo, que a Leila esteja brigando também por questão dos ver os outros 18 clubes que estão com ela da Série A, por exemplo, querendo então, mas você vê, por exemplo, a gente vai ter o Campeonato Paulista. Os 4 grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, ganham muito mais que os outros pequenos. Então, ela toparia no Campeonato Paulista ajudar a Ponte, ajudar o Guarani, ajudar a Portuguesa, vamos distribuir o dinheiro. Esse discurso muito bonitinho também de que, somos solidários, não sei o quê. Não, peraí. Então, não é para ajudar... No Campeonato Paulista não foram criados blocos de clubes que negociam direitos de transmissão. No Campeonato Paulista não tem isso. A federação paga muito mais para os grandes do que para os pequenos. Mas então assim, se houvesse uma boa vontade, um coração solidário, ai que bonzinho, temos que pensar no macro, no futebol, então vamos distribuir o dinheiro do Campeonato Paulista, botar também para time do interior e de não favorecer tantos grandes. Gente, desfaz bloco de negociação, cada um negocia o seu. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Quando chega com o dinheiro, quando o assunto é dinheiro... Palmeiras negocia o dele, o Flamengo dele, o Santos dele, e o Corinthians, que é o único time que tem condição em termos de televisão de competir com o Flamengo, aliás, para muita gente, o Flamengo até tentou uma aproximação com o Corinthians, porque tá vendo que o Corinthians pode ganhar mais nesse quesito que é o outro bloco que negocia. O Flamengo, mas o Corinthians vai ganhar mais que eu de TV, caramba, vamos repensar isso aqui, eu tô perdendo aqui e tal, não sei o quê. E o Palmeiras e o São Paulo, sobretudo, que também tem torcidas gigantescas, eles também ganhariam mais. Mas, Bubu, se é aprovado o jeito Flamengo lá, porque o Flamengo, o que ele acha? A gente trabalha em televisão, não temos os direitos do brasileiro e tal, mas dizem que é o seguinte, e o pessoal do Santos sabia muito bem, né? O Takeo MC Bink já falou que o Santos às vezes não é colocado muito em... do dinheiro, quando caiu pra Série B, o dinheiro... Não, mas assim, por exemplo... Mas ele estão colocando muito o Flamengo em jogo de pay-per-view. Porque o Flamengo é o time que mais vende pay-per-view. Então, aí pode ser uma televisão e falar assim, cara, não vamos botar o Flamengo na TV aberta, não. TV aberta, todo mundo vê de graça. Põe jogo só no pay-per-view que aí obriga o cara a comprar. E aí você fala, o Flamengo tá milhões e milhões de brasileiros pagando o pay-per-view para ver o Flamengo. Flamengo um pouco na TV aberta. E aí ele se sente no direito, então, quero uma conta em cima do pay-per-view. Né? Então, o Flamengo está defendendo o lado nunca dele. vai ter acordo, não vai ter uma união. Porque sempre vai achar na hora que chega do dinheiro, o cara vai puxar mais pra dele. Não tem jeito. O dinheiro vai acabar com o mundo. Como diria Tim Maia. Eu gosto de dinheiro. Como diria Tim Maia. Como diria... Esse mês é meu aniversário, quem quiser... Você é dinheirista, rapaz. Não, eu gosto de dinheiro, cara. Como diria...
Como diria Tim Maia, o dinheiro vai acabar com o mundo. Enquanto o mundo não acabar, que não me falte também o dinheiro. Mas isso aí é ruim, o dinheiro. O dinheiro vai acabar com o mundo, Capita. É muito negócio do dinheiro. Enquanto não acabar, o que acontece? É igual aqui, nós estamos aqui. O Bubu se acha no direito de querer ganhar o cachê maior? E ganha. O dinheiro não traz felicidade, mas pra mim, pra ver como E ganha. Negociou pelo programa, negociou só ele. Você quer ganhar um salário maior que os outros. Porque você é o bonitão. Você é o Flamengo. Decano, não, bonitão não. Eu E sou todo mundo aqui é gostoso, né? unidade. A beleza física eu não tenho, mas eu sou um cara sexy. É A sensualidade. Também não é justo você ser feio assim. Né? Como é que Como é que é? Também não é justo você ser feio assim. Tem o molho, entendeu? Tem isso. Eu quero daqui a pouco Tem a um participação de quem tá em casa pra falar sim. quem tem razão. Tem um molho, Capita. 961959108. Porque lá, Tem olha. pimenta? Eu gosto muito do. Ele não gosta que faça propaganda, eu gosto de miojo, né? Eu gosto daquele galinha falar, é caipira. macarrão É aquele gosto de galinha caipira. É o meu favorito. Quem que vai ganhar? Mas Santista falando, Flamengo ou Palmeiras, esse duelo aí? Acho que o Palmeiras ganha. É? Acho que o Palmeiras ganha. O que, o brasileiro? Não, o brasileiro é outra coisa. Não tem do jogo. A Mas disputa o brasileiro, judicial. quem que você aposta? Brasileiro agora? Ixi, acho que o Palmeiras ganha também. Não, o Palmeiras vai ganhar tudo. O que você tá incomodado? Justiça no campo. Eu vou ter que aparecer que nem um porco aqui, não. Mas você que É o que ele apostou? quer. Vai ter que fazer o barulho do porco. Eu ia falar Flamengo, mas depois que tem uma aposta, eu falei, mano, vou fazer questão de assistir, isso é louco. Cara, mas é Mas ele não impressionante vai como é que perder o o Santos bigode, ajuda o o Palmeiras, Celso. cara. Se não fosse o Santos, o Palmeiras já Ele caiu vai da ser- terceira vez lá em 2014. Eu não é contra o Vitória. Ah, sim, eu tava lá. Uma longa viu, meu? história, Bobo. Não Santos pode e ser Palmeiras, tratado final da dessa maneira Copa do que os caras Brasil. tá aqui. O Palmeiras volta a ganhar títulos Nilson. importantes em 2015 e em cima do Santos. Quando o Nilson Libertadores. perdeu aquele gol. Foi um grande freguês. Já é passado isso daí, 10 anos atrás. É igual essa declaração da Leila, 10 anos atrás. Aí, As pronto. pessoas mudam, né, Toma, Bim? Bubu. O mundo muda, as pessoas Não, mudam. mas sabe o que eu acho também? É que assim, a situação do Flamengo é que o pessoal tá cansado, mano. Tá muita gente. É porque o Flamengo toda hora se posiciona de uma forma diferente. E a gente vê, tipo assim, o Flamengo sendo beneficiado em diversas situações. Então, assim, a gente teve um jogador do Santos lá, o Barman, né? Aconteceu toda aquela situação, foi punido. E aí a gente vê, tipo assim, o Bruno Henrique jogando. Então, parece, não tô falando que é isso, mas parece que às vezes sempre o Flamengo é beneficiado, sempre eles podem mais. Então, por isso que esse posicionamento do Flamengo, assim, nessa hora, parece que é sempre, tipo assim, eu mando em tudo. Então, por isso que a galera fica revoltada, fica contra os caras, tá ligado? Mas é o poder, Bim, de se organizar, cara. Sabe assim, porque eu tenho contato com muita gente do Flamengo, né? E qual é o comentário dos caras? Quando o Flamengo tava naquela situação, há muitos anos atrás, brigando por rebaixamento, ninguém queria ajudar, entendeu? Tipo assim, o Flamengo ele teve que se reestruturar, se reorganizar para ser o que é hoje. E isso é difícil de fazer, tanto que a gente não consegue ver os outros clubes se organizando dessa forma. O Flamengo ele conseguiu se estruturar de uma forma que ele tenha força no mercado para negociação, enfim. Então isso é uma construção. Então assim, com relação a essa briga, cara, só para assim, para pontuar o meu lado, eu acho que não dá para você... A questão da audiência, você não pode colocar o Flamengo no mesmo patamar do que muitos clubes. O Prato falou cop bop. Você não pode, cara. Por falar em audiência... Você não pode. Por falar em Tem que audiência... distribuir melhor o dinheiro. Olha o que aconteceu! Audiência! Tá achando que aí, ó! Líder! O caminhão! Pronto, não Assunto, Você que tá acompanhando, você fica na frente da gente e acha que nós não vamos chegar. É isso. Emparelha e passa. Para o caminhão passar, qual era o assunto? Flamengo e Palmeiras então já passando pra ter uma ideia. rodo. Não, é verdade, Capita. Capita! Só o Corinthians baixo. Líder! Muito obrigado. Exatamente isso. Muito obrigado E é por pela isso que enorme eles audiência. separaram. É por isso que Corinthians e Flamengo se separaram. Porque, logicamente, os dois entendem o potencial que tem com relação à audiência. Sim. E cada um vai brigar pelo Então seu. esse caminhão que passa aqui da audiência, ele tinha que ter o símbolo do Flamengo Não, também? tem que ter o símbolo do F-Show, cara. Tem aqui, ó, a placa. Porque a placa tem do gente caminhão. também que tá falando do Flamengo em outro lugar e não a gente vai. não tá na frente. Pô, o Capita é muito bom. Eu peguei a sua bola. Agora deixa Pega eu ver. de volta. Ela tá se incomodando já. Eu também acho Ela que vai gosta ficar de aí. mim. Ela tá ficando quadrada na sua mão, tô entendendo. Capita, olha, deixa assim.